Olá, pessoal! Hoje vamos contar a história do filho da Angélica. A história de amor deles é um lindo romance proibido. Essa história é chocante e vai te impactar. Já se inscreva no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como está. Isa e o filho da Angélica caminhavam sob a luz fraca dos postes, falando baixo para que ninguém os visse, pois o amor deles era um crime aos olhos de Angélica. A mãe de Lucas nunca aceitou aquela união. Movida por um orgulho frio e pela convicção de que Clara não passava de uma intrusa em sua família perfeita. Para Angélica, cada sorriso da nora era uma provocação e cada gesto de carinho entre o casal era uma afronta sua. Autoridade materna de anos. A sogra não se limitava a desaprovar em silêncio. Ela agia nas sombras, sabotando planos e plantando sementes de desconfiança sempre que o filho estava sozinho com ela. Angélica fingia preocupação excessiva, ligando em momentos inapropriados e inventando crises de saúde para atrair Lucas de volta. Para casa, tirando-o dos braços de Clara, o rapaz vivia dividido entre o peso da gratidão por quem o criou e a paixão avassaladora pela mulher que escolheu para dividir a vida. Certa noite, após serem flagrados em um jantar escondido, Angélica confrontou os dois com um olhar de gelo, declarando que nunca daria sua bênção. E que o sobrenome da família jamais seria entregue a alguém como Clara, a nora. Contendo as lágrimas, percebeu que a batalha não era apenas pelo amor de Lucas, mas pela liberdade dele de ser dono do próprio destino. O romance proibido seguia pulsando no escuro, alimentado pelo perigo e pela esperança de que, um dia, o controle de Angélica finalmente quebraria diante da verdade do que sentiam. Meses se passaram e a tensão na mansão de Angélica tornou-se insuportável, forçando Lucas a tomar uma decisão drástica para proteger o que restava de sua sanidade. Sem conhecimento da mãe, ele alugou um pequeno apartamento no centro da cidade e começou a levar seus pertences aos poucos, escondidos em caixas de ferramentas e malas velhas. Clara o ajudava na surdina, organizando um novo refúgio onde o amor deles. Finalmente poderia respirar sem o julgamento constante e as interferências maldosas de uma sogra possessiva. Quando Angélica finalmente descobriu o plano de fuga. O confronto foi explosivo e carregado de um drama teatral que ela dominava como ninguém. Ela se postou diante da porta principal, alegando que se ele saísse por aquela passagem, estaria morto para ela e para toda a linhagem da família. Lucas olhou para a mãe pela primeira vez. Não sentiu a culpa que ela sempre soube despertar. Ele sentiu apenas um cansaço profundo e a certeza de que a felicidade dele não poderia mais ser sacrificada pelo egoísmo materno. A partida não foi um adeus definitivo, mas sim o início de uma resistência silenciosa que fortaleceu o vínculo entre Isa e o filho da Angélica. Eles passaram a viver longe das sombras, embora soubessem que os aliados de Angélica ainda os vigiavam e relatavam cada passo seu para a matriarca amargurada. O romance proibido agora tinha um teto próprio, e enquanto Angélica definhava em sua solidão dourada, o casal descobria que a verdadeira liberdade custava caro, mas valia cada centavo de paz conquistado. A paz do novo apartamento foi brutalmente interrompida em uma noite de tempestade, quando batidas desesperadas ecoaram na porta e revelaram uma Angélica desolada, alegando que a casa da família havia sido invadida. O filho da Angélica, movido pelo instinto de proteção, deixou Isa sozinha para socorrer a mãe, sem imaginar que tudo não passava de uma armadilha meticulosa. Enquanto o rapaz vasculhava a mansão vazia, Angélica trancou as saídas e revelou seu verdadeiro plano. Ela havia contratado investigadores para ligar o nome da Isa a um escândalo financeiro forjado, ameaçando destruir a carreira do filho da Angélica se ele não abandonasse a nora naquela mesma noite. O clima de suspense atingiu o limite quando Isa, desconfiada da demora, surgiu na mansão sob a chuva torrencial, carregando provas que mudariam o jogo definitivamente. No calor da discussão, Isa revelou que Angélica estava desviando o próprio patrimônio do filho para contas no exterior, temendo que o próprio filho ganhasse independência. Total!
Ao ser confrontada com os documentos que Isa obteve secretamente, a máscara de mãe zelosa caiu, revelando uma mulher disposta a destruir o próprio sangue para manter o poder, criando um impasse onde apenas um lado sairia inteiro. No auge da adrenalina, o filho da Angélica pegou as chaves do carro e a mão de Isa, escolhendo o caminho da verdade em vez do conforto da herança. Eles partiram em alta velocidade sob o asfalto molhado, deixando para trás os gritos de ódio de Angélica que ecoavam pelos corredores vazios da mansão. A fuga não era apenas de uma casa, mas de uma vida de aparências, transformando o Romance Proibido em uma jornada de sobrevivência épica, onde o amor se tornou o único escudo contra a vingança de uma mulher que agora não tinha mais nada a perder. O asfalto gritava sob os pneus enquanto o filho da Angélica acelerava. Mas o perigo não ficou para trás nos portões da mansão. Luzes de faróis altos surgiram no retrovisor, cortando a escuridão da estrada sinuosa. Angélica não aceitaria derrota aí. Havia enviado seus seguranças particulares para interceptar o casal a qualquer custo. O carro do filho da Angélica foi atingido na traseira, uma manobra violenta que quase o jogou no precipício, transformando a fuga em uma perseguição mortal onde cada curva exigia um milagre. Isa segurava o painel com as mãos trêmulas, mas seus olhos focavam noites, guiando o filho da Angélica por atalhos perigosos que os levaram até o antigo porto da cidade, um labirinto de Kenner, de aço sob a chuva implacável. Encurralados entre o mar revolto e os perseguidores, o impacto final parecia inevitável quando o carro de Angélica surgiu, bloqueando a única saída. A sogra desceu do veículo com uma fúria sombria, empunhando não uma arma física, mas o celular com a transmissão ao vivo de uma denúncia anônima que acabaria com a liberdade de Isa em segundos se o botão fosse apertado. No momento de maior tensão, filho da Angélica não implorou. Ele saltou do carro e caminhou em direção à mãe, revelando que havia gravado toda a confissão de crimes financeiros dela durante o confronto na mansão. O jogo virou de forma devastadora. Se ela destruísse Isa, ele entregaria as provas que mandariam Angélica para a prisão perpétua. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som das ondas e dos trovões. Enquanto a matriarca percebia que o filho que ela tentou moldar havia se tornado seu adversário mais implacável, o sacrifício do amor proibido atingiu o ápice quando o casal partiu para o exílio, deixando Angélica sozinha no porto. Esmagada pelo peso de sua própria maldade e vendo o império que ela tanto protegeu desmoronar como um castelo de areia. 3 anos depois, em um pequeno chalé escondido nas montanhas onde ninguém os encontraria, o clima de tensão havia sido substituído por uma rotina quase cômica. O filho da Angélica estava na cozinha tentando identificar qual tempero Isa havia confundido com sal, enquanto ela lia uma carta anônima que chegava todo mês pelo correio. A carta não continha ameaças ou chantagens financeiras, mas sim receitas detalhadas de como passar a camisa do filho da Angélica corretamente, acompanhadas de críticas ácidas sobre o corte de cabelo horroroso que ele ostentava na única foto de jornal que Angélica ainda guardava. A sogra, por falta de público para suas vilanias, havia transferido toda a sua energia manipuladora para o grupo de WhatsApp do condomínio de luxo, onde agora travava guerras épicas por causa do horário de poda das cercas vivas. O filho da Angélica ria ao imaginar a mãe sendo expulsa do conselho por excesso de autoritarismo, enquanto Isa comentava que, se soubesse que o exílio seria tão tranquilo, teria causado um escândalo financeiro muito antes. Eles haviam trocado as joias de família por um cachorro vira-lata que, ironicamente, se chamava Anjinho em homenagem à sogra, já que ele também tinha o hábito de morder o calcanhar de quem não lhe dava atenção. A grande finalização dessa saga aconteceu no aniversário do filho da Angélica, quando um drone sobrevoou o jardim secreto do casal e soltou um pacote embrulhado em seda preta. Dentro, não havia uma bomba ou um processo judicial, mas sim um par de meias de tricô feitas à mão com bilhete,
Vocês continuam com um gosto terrível para moradia, mas meu neto não pode herdar pés gelados. O filho da Angélica e a Isa se olharam, divididos entre o medo e o riso, percebendo que Angélica poderia até ter perdido a batalha, mas jamais perderia a oportunidade de dar a última palavra, mesmo que fosse através de uma peça de lã mal acabada. O desfecho dessa jornada provou que o amor, quando temperado com resiliência e boas risadas, é capaz de desarmar até o coração mais blindado pela vaidade. O filho da Angélica e a Isa decidiram parar de fugir e abriram o jogo com o mundo, criando um blog onde narravam suas aventuras e as loucuras de Angélica, o que rapidamente os transformou em um fenômeno de engajamento na internet. Milhares de pessoas passaram a acompanhar cada capítulo dessa disputa familiar, enviando mensagens de apoio e compartilhando suas próprias histórias de superação com sogras difíceis, provando que o drama deles era, na verdade, um espelho da realidade de muitos. Para celebrar essa nova fase, o casal organizou um grande evento beneficente no porto onde a perseguição terminou, transformando aquele lugar de medo em um espaço de festa e solidariedade. Para surpresa de todos, Angélica apareceu, não com advogados, mas com um carrinho de Fórmula 1 em miniatura, idêntico ao de Ayrton Senna, com a logo Onusai estampada na frente. Foi o pedido de desculpas mais extravagante e público da história, mostrando que até a vilã mais implacável consegue evoluir quando percebe que a verdadeira vitória não está no controle, mas em fazer parte da felicidade de quem se ama. Hoje, a família vive em uma harmonia peculiar, onde os almoços de domingo são transmitidos ao vivo para uma legião de seguidores que aguardam ansiosamente pela próxima alfinetada de Angélica. Essa história nos ensina que, com coragem para enfrentar os obstáculos e uma boa dose de humor, qualquer romance proibido pode se tornar uma lição de vida. Inspiradora. E você, o que achou dessa reviravolta digna de cinema? Deixe seu comentário contando qual foi o seu momento favorito dessa saga e se você também teria a mesma coragem do filho da Angélica e da Isa para lutar por um final feliz.